embora ele tenha um recorte, né, mais região metropolitana de BH, ele tem um simbolismo importante. A gente precisa desenvolver o nosso olhar sobre as políticas, especialmente de preservação, de sustentabilidade, como políticas do cuidado com o futuro, né? Nós não vamos ter futuro sem água. Por onde se passam a nossa biodiversidade, a nossa questão ambiental, isso tem a ver com todo mundo. É o solo, né, é a água, é a biodiversidade. Então, um projeto como este, além de garantir uma preservação num determinado território, ele tem uma mensagem, ele tem uma inspiração para que outros lugares, para que outros municípios, para que outras casas legislativas, para que o Brasil passe a voltar um olhar de longo prazo, um olhar que vai realmente contribuir para que as novas gerações tenham também direito ao que hoje nós temos. A questão de recursos hídricos nos chama muito a atenção. A pandemia chama a nossa atenção nesse sentido. Não se trabalha a parte de higienização de mãos, por exemplo, ou de ambiente, sem ter água limpa. A questão da crise hídrica, que se avizinha aí, que amedronta todos nós, né, governantes, munícipes, deputados, legisladores municipais, também chama um pouco da atenção. E eu acho que acaba sendo um ambiente muito favorável. Quando nós estamos discutindo a ampliação da estação de Feixes, nós estamos falando do cuidado da biodiversidade, do cuidado com águas de altíssima qualidade, preservação de nascentes, porque a ampliação, o estudo mostra que vai agregar mais 4 novas nascentes, o volume de abastecimento de águas, né? Hoje, com Feixes abastece 300 mil pessoas. Essa ampliação garante o abastecimento para mais 80 mil pessoas. Então, são todas temáticas também muito latentes, muito do nosso cotidiano. E isso ajuda os projetos a tramitarem aqui na casa. Então, eu vejo um clima mais favorável, sabe? O compromisso assumido publicamente pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, na audiência pública, em outros diálogos comigo, de inclusive convocar o relator para que possamos fazer reuniões com os representantes do movimento, para aprofundar, para dar segurança para o relatório dele, também me sinaliza que da Comissão de Meio Ambiente nós vamos conseguir ter um bom resultado. E quando ele passar para a etapa de plenário, nós vamos nos fortalecer para buscar aí a participação de mais deputados e mais deputadas. A gente está numa casa legislativa, né, onde projetos tramitam por prioridades também políticas. Então, o que eu posso dizer é que eu encarei o projeto como uma das minhas prioridades. E aí eu fui buscar forças e apoios para que ele possa tramitar. Existe no Brasil uma cultura de apresentação de projetos para atendimentos a grupos, a interesses, e que não necessariamente se dedica tempo para aprovação. Ao você apresentar algum projeto, você fica com aquele grupo, com aquelas pessoas ali no seu entorno. Olha, mas eu apresentei o projeto, mas ele vai ser debatido. E você vai mantendo, de certa forma, uma presença popular em torno do seu mandato, em torno do seu nome. Então, não estou fazendo nenhuma afirmativa que foi essa situação de Feixes, mas ele não ganhou esta prioridade. Vamos considerar também que é um momento histórico que nós estamos passando nessa legislatura, que são esses problemas todos que envolvem questões socioambientais, né? O impacto do crime da Vale, ele traz profundas reflexões, inclusive para os legisladores e para as legisladoras. E esse momento em que se discute aí questões ambientais, crimes, impactos, contaminações de água, também foram argumentos fortes que eu utilizei para sensibilizar os meus pares e conseguir pautar o projeto. A gente sabe que o projeto Mar de Lamas Nunca Mais, por exemplo, que foi apreciado e votado no começo da legislatura em 2019, em função do crime da Vale, ele tramitou há anos também na casa.
né? E era um projeto de iniciativa popular, com muitas assinaturas, com um apelo muito grande, com mídia e renomados grupos, renomados ambientalistas envolvidos, e ele ainda assim demorou para ser apreciado. A dinâmica legislativa, ela envolve a apresentação de um projeto sério, né, que vem subsidiado por estudos, com uma vontade política e com uma capacidade de mobilizar em torno dele. Não só a sociedade, e aí eu quero fazer um destaque aqui, a Camila, o Paulo, todos que estão envoltos aí a questão do movimento Peixes Eu Cuido, eles fizeram um trabalho amplo, magnífico, profundo, de conteúdo, sério, em torno do divulgar, em torno do sensibilizar a sociedade para a importância da estação de fechos. Eu acho que Fechos ele pode ser um marco importante aqui para a Assembleia Legislativa de Minas, embora ele tenha um recorte, né, mais região metropolitana de BH, ele tem um simbolismo importante. A gente precisa desenvolver o nosso olhar sobre as políticas, especialmente de preservação, de sustentabilidade, como políticas do cuidado com o futuro, né? Nós não vamos ter futuro sem água. A gente depende de água para ter uma boa vida. A pandemia mostrou que, independente de onde estamos, os impactos, eles acabam recaindo sobre todos nós. Inicialmente, a gente pensou que jamais nos impactaria, estava lá do outro lado, né, dos continentes. Então, mais do que nunca, quando a gente pensa em preservação, a gente está pensando em tudo, no compromisso que a gente tem que ter de preservar todos os nossos bens naturais, do exercício que nós precisamos fazer em buscar processos que vão gerar riqueza, né, o dinheiro, que vão gerar os empregos, mas que sejam processos com baixo impacto ambiental, porque se não tivermos a questão ambiental nos permeando, nós não vamos ter vida de qualidade, né? E se a gente pensa no futuro, pensa nas crianças, nos adolescentes, o que nós vamos deixar para eles para amanhã? E todas as águas precisam ser preservadas, porque o impacto que a gente tem aqui, por exemplo, né, na nossa região aqui de Nova Lima, ele vai Minas Gerais afora. Com o impacto que teve aqui no rompimento da barragem de Córrego do Feijão, olha aonde repercutiu. Quando foi em Mariana, repercutiu lá no Espírito Santo. Por onde passam as águas, por onde se passam a nossa biodiversidade, a nossa questão ambiental, isso tem a ver com todo mundo. É o solo, né, é a água, é a biodiversidade, e tudo isso tem a ver com o nosso futuro. Então, um projeto como este, além de garantir uma preservação num determinado território, ele tem uma mensagem, ele tem uma inspiração para que outros lugares, para que outros municípios, para que outras casas legislativas, para que o Brasil passe a voltar um olhar de longo prazo, contribuir para que as novas gerações tenham também direito ao que hoje nós temos. Todos nós, senhores deputados, senhoras deputadas, de quaisquer regiões que nós estamos aqui representando, nós somos responsáveis por gerar possibilidades de preservação da nossa biodiversidade, do nosso ambiente, das nossas águas. Eu tinha tido notícias dele quando, da sua primeira apresentação em 2012, eu era assessora parlamentar aqui na casa e acompanhei algumas ações do deputado Fred Costa em torno desse debate. Ao estudar o projeto, eu percebi a relevância que ele tinha para a questão da preservação das águas e da relação direta com o abastecimento de Belo Horizonte e da grande região metropolitana. Então, eu elegi esse projeto para trabalhar antes mesmo de estabelecer um diálogo com os responsáveis pelo movimento Fechos Eu Cuido, por uma identificação de prioridade na pauta socioambiental. Então, foi assim que eu apresentei o projeto, que recebeu o número de 96/2019. Eu comecei a estudar também a tramitação dele dentro da Assembleia. Ele foi apresentado por 2 vezes. Ele, até o ano de 2019, não tinha avançado nenhum milímetro dentro das comissões aqui na Assembleia. O projeto, quando ele é apresentado,
ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ, que é a primeira comissão que aprecia os projetos de acordo com a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade dos projetos. Eu já estava membro efetivo da CCJ. E eu vi que existia ali alguns questionamentos e algum desconhecimento sobre a profundidade do projeto. Eu identifiquei quem era o relator do meu projeto, conversei com ele, expliquei para ele a importância de cuidar da preservação e da garantia de mais nascentes, né, dentro da nossa região aqui metropolitana. Fui até o governo do estado, fiz algumas reuniões com a CEMAD, conversei com o secretário à época, e sempre colocando numa perspectiva de que o estado de Minas, que estava saindo, né, ou que estava começando a enfrentar os graves problemas ocasionados pelo crime da Vale, mais do que nunca o estado de Minas tem que dar sinalizações claras e efetivas de trabalhar na linha da pauta socioambiental. E esse projeto pode traduzir essa assertiva do estado. Os estudos já estavam todos dentro do projeto, né? Já tinha estudo com o Instituto Estadual de Floresta, já tinha mapas mostrando ali a questão territorial, já tinha todo a altimetria local, toda a parte de fundamentação já estava composta no projeto. Então, faltava mesmo, ao meu ver, uma força política, um desejo político de que esse projeto tramitasse. Então, o secretário, à época, considerando todos os estudos feitos, avaliou que era um projeto que não teria impeditivo e que estava dentro da legalidade. Aprovamos o projeto e ele foi para a comissão de mérito, que é a comissão de meio ambiente, onde ele está até o momento. Fizemos, então, recentemente uma audiência pública para debater novamente a importância da expansão da Estação Ecológica de Fechos. A audiência foi muito rica. A audiência está servindo para subsidiar o novo relator, que é o deputado Leandro Genaro, e eu espero que a audiência tenha o fortalecido na perspectiva de dizer que é um projeto importante para Minas Gerais, importante para a região metropolitana, importante para o abastecimento de água de Belo Horizonte. É um passo para trazer os atores, né? E aí as pessoas ligadas ao movimento Fechos Eu Cuido são importantíssimas, decisivas, porque eles já têm um acumulado gigante de estudos, né, sobre a importância, sobre a qualidade das águas, sobre os impactos que tem a questão da expansão de Fechos. Contar com o projeto Manuelzão faz toda a diferença, porque também é um projeto muito conceituado no estado, então, quando ele faz um pronunciamento e faz um reforço, a gente também percebe ali a seriedade da pauta ambiental, né, os comitês de bacias, o IGAM, o IEF, né, todas foram instituições que já sinalizaram positivamente. Ele sendo aprovado no meio ambiente, ele vai a primeiro turno, no plenário. Se aprovado, né, porque aí depende da votação para aprovação, ele volta para a Comissão de Meio Ambiente. Aí ele pode receber emendas, alguns ajustes, aí é feita uma nova análise, é feito um novo relatório, e aí ele vai para segundo turno no plenário. Aí, se ele for votado em segundo turno no plenário, aí ele vai para a sanção do governador. Ele pode ser com 24 horas, como a gente viu aqui, por exemplo, a PEC, que foi votada para a distribuição do recurso da Vale para os municípios, entrou, tramitou super rápido e foi votado, e ele pode demorar legislaturas. E é muito importante instituições e grupos organizados como vocês estarem junto conosco aqui nessas lutas, dando visibilidade, porque sensibilizar a população, a sociedade mineira também fortalece a sensibilização dos nossos pares aqui, dos representantes, né, da população que votam. E espero muito em breve poder convidar vocês para a gente poder falar da aprovação desse projeto ainda na nossa legislatura aqui na Assembleia.